Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a este nosso novo encontro virtual. É muito bom estar aqui com você, batendo papo, podendo fazer essa troca saudável. O tópico de hoje vai ser os policiais da não dualidade. Por que esse tópico, né? Esse termo, ele me veio quando eu estava ouvindo um áudio do Adyashanti. Ele estava fazendo um retiro e daí ele estava falando coisas que talvez de um ponto de vista não dual extremista, seria estranho de se ouvir. Daí ele falou assim no meio do retiro: talvez possa ter uns policiais da não dualidade aqui e que eles talvez irão criticar. E daí aí que vem o ponto. A não dualidade, ela pode ser levada ao extremo, ou a não dualidade pode não ser entendida. A não dualidade pode se tornar algo que não é saudável para a vida pessoal, para a vida espiritual. Assim como qualquer outra coisa na vida pode se tornar não saudável, a religião, entendida do ponto de vista errado, pode se tornar não saudável. Qualquer prática espiritual pode se tornar não saudável. E aí que vem talvez as pessoas que estão ali no caminho não dual, por algum motivo, elas acham que ali não irá acontecer enganos. Ou, como eu costumo falar, as armadilhas da espiritualidade, elas estão em qualquer caminho. Até porque, como o próprio Adyashanti fala, a não dualidade, ela é algo relativamente simples de se entender. Talvez você possa achar, nossa, eu sou maior do que os outros, eu tive um entendimento da não dualidade. Ou talvez você possa pensar, nossa, eu me iluminei porque eu entendia a não dualidade. Mas é como o Adyashanti fala, a não dualidade é um caminho muito tentador para a mente, porque é muito fácil de entender intelectualmente a não dualidade. É fácil de você entender intelectualmente, não experiencialmente, mas intelectualmente é fácil. É fácil entender intelectualmente que não tem ninguém aqui. É fácil entender intelectualmente que não existe o outro, que não existe eu, que a minha identidade não existe. Então, a não dualidade é um caminho tentador para a mente. E daí, aí que surge esse termo, os policiais da não dualidade. Porque muitas pessoas no caminho não dual, elas tiveram um meio entendimento, elas não tiveram um entendimento completo. Então, quando elas veem, por exemplo, certas coisas, elas vão apontar o dedo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu estou ali numa viagem de carro com amigos da espiritualidade. E daí eu estou ali na frente, no banco da frente, falando sobre mim, sobre a minha vida, falando, nossa, essa semana eu fiz isso, eu conquistei esse trabalho, ou eu tive esse problema no trabalho. E daí talvez no banco de trás vai ter alguém ali que
não entendeu ainda a não dualidade, não entendeu o caminho completo, não experienciou o entendimento completo. Daí ela vai olhar, mas Willy, não existe ninguém aí. O que você está falando? Né? Essas pessoas elas não sabem lidar com a dualidade. Se a sua não dualidade não sabe entender a dualidade, ela ainda assim é incompleta. Se a sua não dualidade não sabe acolher essa identidade ilusória, ela é uma não dualidade incompleta. Se na sua não dualidade você não consegue falar a palavra eu, talvez seja uma não dualidade incompleta. Ou talvez você não possa ouvir os outros falando a palavra eu, que você já fica ansioso para apontar o dedo. E daí, por exemplo, às vezes eu vou lá ver um vídeo no YouTube do Adyashanti ou do Rupert, e daí ali tá cheio dos policiais da não dualidade. E no Facebook principalmente também, né? Por exemplo, talvez o Adyashanti vai estar dando um exemplo pessoal dele, da vida dele, e dessas pessoas que não entenderam a não dualidade, elas vão apontar o dedo. Mas quem o Adyashanti acha que é? Ele não é uma pessoa iluminada? Como ele está falando de si próprio? Como que ele está falando de experiências pessoais se não existe nenhum pessoal aí? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E esse é o propósito desse vídeo aqui. Não é te criticar ou criticar as pessoas que têm esse entendimento incompleto. O propósito é chamar a atenção para que não se percam nessas armadilhas, né? Quando a gente pega aí dos maiores exemplos de não dualidade, a gente pega Nisargadatta, Ramana Maharshi, Rupert Spira. E quando a gente vê como que eles interagiam, o Nisargadatta, ele falava inúmeras vezes: eu fiz isso, eu sou isso, eu alcancei isso. Ele falava, por exemplo, eu confiei no meu mestre. E daí talvez vai vir um policial da não dualidade e vai dizer: quem é esse eu aí que confiou no seu mestre? Né? Porque o entendimento incompleto da não dualidade não consegue entender a linguagem dual, não consegue entender a vida dual. Ainda é um caminho muito incompleto. Enquanto você não ver e estar em paz com o paradoxo da dualidade e da não dualidade, você precisa continuar explorando. Se o seu caminho espiritual exclui essa vida aqui, essa vida dual, você precisa continuar explorando. Quando a gente vê os vídeos do Rupert Spira também, ele cita inúmeras vezes exemplos pessoais, né? Ele cita inúmeras vezes a palavra eu fiz isso, eu sou isso. Alguns dias atrás eu vi ele falando, eu me sinto como um mestre sufi. E daí talvez vai chegar um policial da não-dualidade e vai dizer, nossa, que egóico, Rupert, como assim ele se sente um mestre sufi? Né? É difícil entender quando o seu entendimento está incompleto. Eu entendo isso. Eu peço desculpa aqui que eu tô com um pouco de rinite. Como assim eu peço desculpa? Quem é esse eu individual que está pedindo desculpa? É esse tipo de pensamento que as pessoas que não entenderam a não dualidade, é assim que elas pensam. Elas não conseguem entender a possibilidade de existir
um eu individual ali. Mesmo que a pessoa não esteja mais identificada com o eu individual, ele sempre vai existir para a infelicidade das crenças não duais, né? Por exemplo, Ramana Maharshi, se você chegasse para ele e chamar ele, ele vai estar ali andando na rua, daí você chama, Ramana, você acha que ele iria só ignorar? Não, ele iria olhar para trás, porque ali está a identidade individual ainda. Né? A identidade individual, ela tem um papel nessa vida. Ela faz parte. Essa semana eu fui pegar o meu RG de São Paulo. Eu preciso ter o RG de São Paulo para poder fazer as coisas aqui. Né? Se alguém me perguntar qual é o meu nome, eu preciso falar. Meu nome é tal, eu faço isso, eu quero comprar isso, eu preciso fazer isso. Só que aí que vem para as pessoas que levaram a não dualidade para o extremo, elas não entendem. Elas ficam julgando. Elas ficam julgando a vida ordinária. Elas ficam julgando a dualidade ordinária. E para explicar um pouquinho mais do que eu estou querendo dizer, eu vou trazer aqui umas citações do Robert Adams. Robert Adams foi um professor espiritual dos Estados Unidos, se eu não me engano, já falecido, e dele fala assim, muitos Advaita Vedantistas, pessoas da não-dualidade, andam por aí gritando, eu sou um com isso, eu sou um com aquilo, tudo é realidade absoluta. E ainda assim eles têm tantos maus hábitos, é meio paradoxal. Tantas vezes eu digo a você que tudo é kármico, tudo está predeterminado, tudo o que aconteceu com você está predeterminado. Você não levanta um dedo que não está predeterminado para você fazer. No entanto, ao mesmo tempo, eu estou lhe dizendo que você deve desistir de certas coisas e desenvolver qualidades superiores, o que é certo. Então o que ele está querendo dizer aqui é que nem aqui. Eu vou fazer vídeos no YouTube aqui, onde é que eu vou dizer para você que você precisa se esforçar, que você precisa ter confiança, que você precisa se dedicar no seu caminho. E daí vai chegar um policial da não-dualidade e vai dizer, como assim? Não existe ninguém aí para se esforçar, não existe ninguém aí para se dedicar. Essa pessoa não entendeu ainda a não-dualidade, ela está levando para o extremo. Ela não entende que as duas coisas são possíveis ao mesmo tempo que não tem ninguém ali. Enquanto houver necessidade, a pessoa vai ter que aceitar que existe alguém ali. Vamos pegar o exemplo do Rupert Spira, ele fala assim que se você ainda está sofrendo, não diga que não tem nenhum ego aí. Não diga que não tem ninguém aí. Se você está sofrendo é porque em algum lugar você ainda sente que há um eu separado. E isso eu vejo, já vi várias vezes. A pessoa, ela desenvolveu os entendimentos não duais, o entendimento de que eu sou um com o absoluto, que não existe ninguém aí. E daí ela está lá sofrendo igual uma miserável. Ela está sofrendo, não miserável no sentido ofensivo, mas sofrendo miseravelmente. E mesmo assim, quando você fala para ela investigar essa dor, ela fala, não tem ninguém aqui. Eu não preciso investigar. Né? Eu não preciso investigar porque não tem nenhum eu individual aqui. É uma crença, porque a experiência dela é outra, ela está sofrendo, então tem um eu individual ali. E daí o Rupert fala, se essa é a sua realidade, você tem que honrar ela. Se você está sofrendo, ou digamos passando por alguma crise individual, você tem que honrar e dizer, e admitir, sim, há um eu individual aqui ainda, e eu preciso honrar isso. É muito mais honroso você admitir que há um eu individual ali, por mais que
em absoluta instância não há, do que fingir que não tem enquanto você está ali sofrendo. Então é uma grande indicação de que há ainda ali resquícios de um eu individual se você estiver sofrendo. E daí muitas pessoas que levaram a não dualidade para o extremo, elas vão chegar e vão dizer, mas não tem ninguém aqui, então não preciso fazer nada. É? Vamos pegar um outro texto aqui da não dualidade. À medida que começamos a descobrir o Advaita Vedanta, a não dualidade, começamos a aprender que temos que nos identificar com a fonte e renegar o mundo. Isso é um erro. Isso não é realmente verdade. Muitas pessoas envolvidas em princípios da não dualidade, ensinamentos da não dualidade, acreditam que não devem reagir ao mundo. O mundo é maia, o mundo é uma ilusão e se identificam com a fonte, a consciência. No entanto, a realidade é: quem está se identificando com a fonte? Na verdade, não nos identificamos com nada. Não nos identificamos com a fonte, ou com a consciência, ou com Deus, ou com qualquer coisa. Pois você está usando a mesma mente para fazer as duas coisas, não vê? A ideia de um ensino da verdade como este é transcender a mente, totalmente absoluta e completamente. Pois quando a mente for transcendida, a verdadeira felicidade pura será sua. A paz que você nunca sonhou, felicidade e alegria que você nem sabia que existia. Então, é isso, né? A pessoa fala ali, ela se desidentifica com o mundo, daí ela se identifica agora com o absoluto. Eu sou uno com Deus. Ué, mas antes você era uno com o mundo, com a sua identidade. Agora você é uno com Deus, com o absoluto. Ainda assim, é a mente ali. A mente, um sujeito e objeto. Eu e o absoluto. Quando você está vivendo o entendimento, digamos assim, quase completo ou completo, não há mais essa sensação de ser um e o outro, eu e o absoluto. Só há o absoluto. Mas mesmo assim, só havendo absoluto não quer dizer que esse absoluto não vai estar incorporando o papel individual de Ramana Maharshi, ou de Willy Mona, ou do seu nome, né? Aí que vem um paradoxo. Se você não consegue acolher o paradoxo da vida, ainda é necessário explorar mais coisas. Eu me lembro de ter essas outras citações do Robert Adams, onde é que ele fala: as pessoas chegam falando eu sou uno com a vida, eu sou uno com o absoluto, mas você não consegue dar carona para uma pessoa que está indo no retiro. Você não perde a oportunidade de julgar uma pessoa quando você vê essa oportunidade. Então você vê que esses julgamentos que vêm da não-dualidade incompleta, ela ainda é um entendimento muito incompleto. Então, caso você se perceba nesse lugar, ou talvez caso você tenha amigos que estejam nesse lugar, compartilhe esse vídeo para que eles possam abrir os olhos, né? E daí talvez a pessoa da não-dualidade, o policial não dual vai dizer, mas quem é o Willy para me dizer essas coisas? Quem ele acredita que ele é para estar fazendo os vídeos no YouTube? Na não-dualidade completa, você volta para o mundo e você vive a vida ordinária, você vive a vida normal. Você não vai ficar excluído do mundo, excluído da sua própria identidade. Você não vai ficar numa caverna o resto da sua vida. Ramana Maharshi saiu da caverna. Sim, ele demorou um pouquinho, mas ele voltou para a vida. Eckhart Tolle voltou para a vida. Aí que vem. A gente não pode entrar nessas armadilhas e caso entre, a gente precisa de orientação para sair delas. É muito fácil se perder
em lugares dentro da espiritualidade e ficar estagnado ali. Hoje eu consigo entender as possibilidades de você estar vivendo um entendimento não dual e estar encarnado nessa vida aqui, né? É estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. É possível isso. É possível você estar em um Willy, mas não pertencer ao Willy. E não há contradição nisso, não há ódio, não há resistência. Porque se tudo é a consciência, a identidade é a consciência. Né? Então, aí que os ensinamentos do Rupert, eles encaixam tanto, porque o Rupert ele introduz o entendimento tântrico nesse caminho. Porque a primeira etapa do caminho é reconhecer que eu sou a consciência. Eu sou a consciência, esse é o entendimento não dual. Eu sou a consciência. E aquilo ali, nada é real. O mundo não é real, as pessoas não são reais, o outro não é real. Esse é o entendimento do Advaita Vedanta, da não dualidade. Só que ainda é incompleto, porque aqui está o sujeito, a consciência, e ali está os objetos, o mundo separado. Em algum momento você precisa voltar e olhar o mundo novamente. Então é uma exclusão necessária. Você exclui do mundo, você sai do mundo para entender que você é a consciência pura. E é uma etapa necessária, só que depois você precisa voltar para o mundo, porque ele ainda está separado do seu entendimento. E eu acho que é nesse momento, quando você volta para o mundo, que a não-dualidade se torna completa. Porque daí você consegue entender os paradoxos. E daí isso tem muito a ver com o ensinamento do Ramana Maharshi, onde é que ele fala que tudo é ilusão, apenas o mundo é ilusão, apenas Brahman é real, o mundo é Brahman. Eu vou repetir, o mundo é ilusão, apenas Brahman, Brahman significa Deus, a consciência absoluta, apenas Brahman é real, o mundo é Brahman. Ele está falando que o mundo é a consciência. Então, enquanto você não consegue entender que o mundo é consciência, ainda está incompleto, o entendimento. E daí outra forma de falar sobre isso é o ensinamento budista, que fala, primeiro, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Depois, as montanhas não são montanhas e os rios não são rios. Isso é o entendimento não dual. E depois, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. É o entendimento completo, você fez o círculo completo. Então, para vocês que estão explorando o caminho da não-dualidade, os ensinamentos, dissolvam essa identidade do policial, daquele que fica julgando. Ramana Maharshi, ao mesmo tempo que ele não acreditava num Deus separado, para as pessoas que acreditavam, ele iria falar sobre um Deus separado. Eu aqui nos meus ensinamentos, eu sempre vou me adaptar à pessoa. Se ela acredita num Deus separado, eu vou me adaptar àquele entendimento dela. Então, eu vou me adaptar à linguagem que ela precisa naquele momento. É claro que em algum momento, talvez eu vou dizer, peraí, esse Deus que você acredita ser separado, será que ele realmente é separado de você? Será que você não é isso? Em algum momento eu vou introduzir isso, mas existe etapas, entre aspas, né? E a gente se adapta. É claro que eu sempre vou tentar trazer o entendimento, mas se eu perceber que a pessoa ainda não tem a capacidade, daí eu vou me adaptar ao lugar dela. Em Sargadatta, ele falava que não existia ninguém aqui, né? Os ensinamentos não duais, que não existe nenhum eu individual, mas ao mesmo tempo ele ia dizer, se esforce, se dedique,
Apenas aqueles que se esforçam conseguem alcançar. Ele vai falar isso. Não aparenta ser algo muito dual falar isso. Né? E às vezes eu falo aqui isso no YouTube, daí vem os policiais da não dualidade falar, mas não existe esforço, não existe nenhum individual para se esforçar. Meu amigo, vai fazer o trabalho de casa. Minha amiga, vai entender direitinho as coisas, porque isso está muito ainda no jardim de infâncias. Isso está longe de ser o entendimento. Entender intelectualmente, como o Adyashanti fala, é muito fácil. A não dualidade é muito fácil de ser entendida. Não é nada de especial entender. Especial é quando você consegue olhar o mundo e ver Deus em tudo, ver consciência em tudo. E quando você consegue também acolher todos os entendimentos ao mesmo tempo. Eu consigo chegar e olhar e ler livros e entender de que ponto de vista aquele professor está ensinando. Eu não vou chegar e criticar ele. Eu não vou chegar ali e dizer, nossa, mas os seus ensinamentos estão errados. Ali no Facebook tem muito dessas pessoas, esses grupos, que essas pessoas desconectadas da vida ficam julgando os ensinamentos, os professores, porque elas não entenderam o negócio. Então, caso você perceba isso em você, explore, investigue. Tem um caminho a ser andado ainda. Não se perca nessas armadilhas de virar um policial da não-dualidade. E caso você não seja o seu caso e você conheça pessoas que estejam nisso, compartilhe esse vídeo para elas poderem entender um pouquinho mais. Vamos ver se eu acho aqui um vídeo, um texto, na realidade. Peço só um momento. É um texto do Robert Adams, só para terminar esse vídeo. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se é esse aqui. Robert Adams, O Ego Espiritual. A maioria das pessoas lê livros, Advaita Vedanta, Ramana Maharshi, Nisargadatta, o que quer que seja. Eles veem o que fizeram, mas ainda assim eles não fazem nada assim. Eles nunca perguntam, eles leem os livros e obtêm conhecimento intelectual, conhecimento da mente, conhecimento da cabeça. Se eles têm boa memória, eles podem citar passagens, lembrar de frases, certos clichês, certos ditados, mas nunca têm a experiência. A experiência só vem quando você tem uma humildade completa. Aí que vem, você tem humildade completa. Quando você simplesmente se desprende de si mesmo, do seu pequeno eu. Quando você para de se preocupar consigo, para de pensar tanto no seu pequeno eu. Bom, esse daqui não era o texto, mas já serve também. Enfim, caso você quiser, aqui tem outro texto. Lá no meu site tem vários textos legais. Aqui, ó, vamos ler esse aqui. Converso com muitas pessoas durante a semana, tanto por telefone quanto pessoalmente. Converso com zen budistas, hindus, americanos, não dualistas, todo tipo de pessoas. E 80% me dizem que são iluminados. A maioria deles me diz que são iluminados. Eu experimentei o vazio. Alguns dizem que viram luzes. Alguns dizem que ouvem certos sons. E eles dizem, o que você acha? Então eu observo. Alguém tem que estar presente para experimentar essas coisas. Enquanto alguém estiver presente, e alguém estiver presente, ou você não poderá me falar sobre isso, então não há iluminação. Então, enquanto houver alguém presente para dizer eu me iluminei, quer dizer que não há iluminação. Descubra quem está presente e segure-se você. Você estava presente para experimentar a luz, o vazio. Quem é você? Descubra, segure-se você, segure-se no eu.
Enquanto eu estiver presente, não posso ser iluminado, porque ainda existo. Enfim, eu não achei aqui o texto, né, que ele falava sobre isso, né, esses exemplos que eu dei, né, que ele fala que as pessoas vão pro satsang, daí elas ficam criticando umas às outras, daí elas não dão carona, elas não são compassivas, elas não são amorosas, mas elas estão lá dizendo os conhecimentos não duais. É. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Como eu falei, se você conhece aí algumas pessoas que estão presas nesse paradoxo, eu assim já tive amizades onde é que as pessoas estavam claramente sofrendo, claramente iludidas, mas elas estavam lá dizendo não, mas eu sou absoluta, eu sou a consciência, elas postam textos lindos na internet, mas a vida pessoal não demonstra isso, né? A nossa vida pessoal tem que ser um reflexo do nosso entendimento, né? Então, compartilhe esse vídeo aqui naqueles grupos onde é que tem essas pessoas para que elas possam perceber essas armadilhas e continuar amadurecendo para não ficar no meio do caminho, não ficar estagnado. Tá bem? Então, muita gratidão por estar aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.